O Senhor te chama nessa noite para viver o extraordinário. Aquilo que a fé natural não pode fazer. Peço aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias. João, capítulo 11, versículo 28. João, capítulo 11, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 11, versículo 28. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. O Mestre está aqui e te chama. Todos nós temos um chamado, seja ele para louvar, seja ele para pregar, seja o ministério da palavra, seja para pastorear alguém. Muitas das vezes a gente olha para alguém e diz: ele tem habilidade para isso e tem habilidade para aquilo. Mas nessa noite o Senhor tem um chamado diferente. O Senhor apareceu para Jeremias e disse: antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. O chamado de Jeremias foi antes do seu nascimento. Muitas pessoas descobrem no meado da sua vida, mas Jeremias descobriu pela parte do Senhor quando ele disse: antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor te conhece. Ele sabe exatamente o seu nome. Ele sabe exatamente o seu endereço. Ele sabe exatamente quais são as suas queixas. Ele sabe exatamente quais são as suas dores. Ele sabe exatamente aonde dói. Ele sabe exatamente o que você deixou em casa e veio para cá. Ele conhece a tua estrutura. Ele te conhece. Amém? Marta chegou para sua irmã Maria e disse: o Mestre está aqui e te chama. Nessa noite, eu vou falar para você quem chegou, a quem ele chama e para que ele chama. Amém? Essa passagem narra a passagem de Lázaro, que era amigo de Jesus. Ele morreu, ele estava doente, o Senhor estava longe da cidade, e as suas irmãs Marta e Maria mandaram, acredito que todos já conhecem, até quem não é crente deve conhecer essa passagem, mandaram dizer a Jesus que o seu amigo estava enfermo. E a palavra do Senhor diz nos versículos anteriores que Jesus ainda ficou 2 dias naquele lugar. E ele conversava com seus discípulos que Lázaro estava dormindo, e os seus discípulos diziam: se está dormindo, está salvo. Mas ele tinha dito isso acerca da sua morte. E quando Jesus chegou perto da aldeia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Todos nós conhecemos a sua palavra, essa passagem. E Marta veio ao seu encontro e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei também agora que tudo quanto lhe pedirdes a Deus, ele te concederá. E o Senhor disse para ela: teu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus respondeu para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? E ela disse: sim, Senhor,
eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E foi nessa hora que ela saiu correndo e foi chamar a sua irmã Maria. Ela estava em casa aos prantos, chorando, sendo consolada pelos judeus. E ela disse esta palavra, e foi essa palavra, essa frase, na verdade, que me chamou a atenção. Que ela disse: o Mestre está aqui e te chama. Eu estava dormindo e foi de madrugada que o Senhor me despertou e Ele falava exatamente essa frase repetidas vezes, e eu querendo dormir e eu não conseguia dormir. E o Senhor falava para mim: o Mestre está aqui e te chama. E nessa noite, algumas passagens vai dizer que o Mestre chegou e te chama. E nessa noite eu quero falar para você de alguém que já chegou aqui. Eu quero falar para vocês de alguém que já chegou antes de você colocar os pés neste lugar. Quem chegou ou quem está aqui? Talvez você conheça-o de perto. Talvez você seja íntimo dele. Talvez você tenha vontade de servi-lo, mas tem vergonha do que os seus amigos vão falar, do que os seus amigos vão dizer. Mas eu quero te dizer quem chegou. A pessoa que está aqui, que te trouxe aqui e que chegou antes de você, essa pessoa é Jesus. Jesus, Ele chegou aqui antes mesmo de você estar. Antes de você se arrumar, Ele já estava preparando você para receber essa palavra. E quem é Jesus? Jesus, em Mateus capítulo 16, ele pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? E eles dizem: um é João Batista, Elias ou algum dos profetas. E ele pergunta aos seus discípulos que estão ali com ele: e para vocês, quem eu sou? Nessa noite, o grande Alfa, o grande Ômega, o princípio e o fim, chegou aqui antes de você. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o leão. Ele é o reino. Adoro igreja, porque o Senhor é digno de louvor. A sua roupa é cheia de majestade. A palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor é eficaz. Deixe, igreja, preste atenção na palavra. Observe a palavra. Ouça o que o Senhor tem para você nessa tarde. Esqueça o que está acontecendo do seu lado. Esqueça do que está acontecendo atrás de você e foque naquilo que Deus tem para você nessa noite. O sumo sacerdote está aqui. Quem chegou, Priscila? O reino chegou. Quem chegou, Priscila? O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, chegou primeiro. O presente de Deus para os homens, o príncipe da paz, a fortaleza da igreja, o desejado das nações, igreja. Ele chegou antes de você. Ele chegou e te chama, igreja. Ele é a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a brilhante estrela da manhã. Ele é a porta, Ele é o carpinteiro, Ele é o que para o mar agitado. É Ele que acalma o vento, Ele que acalma a tempestade, aquele que cura, aquele que é o passado, aquele que é o presente, aquele que é o futuro. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê e vive, ainda que esteja morto, viverá. Ele não disse: eu fui no passado, não serei no presente. Eu sou hoje no presente. Aleluia. Ele está aqui. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O pastor, o nosso Redentor, o caminho, a verdade, a vida, o Criador, o justo, o nosso advogado, aquele que cura o cego,
aquele que cura o coxo, aquele que cura a alma, aquele que cura o espírito. Ele está aqui nessa noite. E antes de você chegar, Ele chegou primeiro. Ele cura o cisto no seio. Ele cura cisto na garganta, sem precisar de cirurgia. Ele cura o cisto no ovário, sem precisar ir para a fila do SUS. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel. Ele é o nascido da mulher. É o nascido sobre a lei. Ele é o que esmaga a serpente. Ele é o que vem para te buscar. Ele é o grande eu sou. Ele é o lírio dos vales, a raiz de Jessé, a brilhante estrela da manhã. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Todo-Poderoso. E a sua voz troveja. Enquanto você está aqui, Ele visita a sua casa. Enquanto você está aqui, Ele visita o teu pai. Enquanto você está aqui, Ele visita as tuas finanças. Ele visita a tua alma. Mas a visita não é de quem chega e quem vai. É de quem chega e quem fica. O Mestre está aqui. E nessa noite Ele te chama. Priscila, quem o Senhor chama? O grande, o eu sou, o Todo-Poderoso, Ele te chama. Nessa noite, o Senhor veio dizer quem Ele é. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele é o Todo-Poderoso, igreja. Não foi qualquer um que chegou aqui. Não é nenhum ciclista famoso, nenhum jogador de futebol famoso, que hoje está na mídia e daqui a um tempo se aposenta e já ninguém lembra mais. Ele é aquele o prometido. Ele é a palavra. Ele é o verbo. A palavra do Senhor diz que por meio dele foram feitas todas as coisas. Que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Há mais de 2000 anos atrás, antes que o mundo fosse mundo, ele já era. Aproveite esse momento, porque eu já sinto a presença do Senhor neste lugar. Então glorifique o seu nome. Fale com Ele, porque Ele está aqui. Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir a sua voz. Não é qualquer um, queridos, que veio nessa noite aqui nesta casa. E Ele selecionou as pessoas para estar aqui. Talvez você chamou fulano, cicrano e bertano, e essa pessoa não veio, mas eu quero te dizer que o Senhor chamou você para estar aqui hoje. Ele é o que faz cirurgia sem precisar deitar na maca. Ele é o que tira da morte. Ele é o Deus que cura o câncer. Ele é o Deus poderoso. Um dia eu entrei aqui nessa igreja e eu sentia várias dores desse lado, do lado do ovário, e eu não sabia o que eu tinha. Eu não sabia porque eu já tinha ido no médico e nada acharam. Foi num congresso onde estava o Cristiano Silva e eu não merecia, mas a sua graça me alcançou. Júlia tinha uma hérnia inguinal bilateral, 2 hérnias em um lugar só. E quando
Deus usou o pastor Cristiano Silva aqui, que ele é usado em milagres. Eu disse assim, eu vou levar minha filha, porque eu não preciso de um milagre. E quando eu cheguei aqui na frente, ainda era a igreja antiga, eu cheguei na frente e Júlia não quis ficar, ela estava com muito medo. E ele disse, Deus está tocando em uma mulher que sente dores no ovário. E eu sem entender nada, nem passava pela minha cabeça que era eu. Mas o Senhor naquele dia me colocou no chão, operou na minha vida, sem precisar cartão do SUS, sem precisar ir para a fila do hospital, sem precisar fazer cirurgia, sem precisar anestesia local, sem precisar entrar na ambulância. Ele me colocou no chão e me curou naquele dia. Está lá no meu Facebook a filmagem. E tirou um linfoma mais ou menos desse tamanho de dentro do meu umbigo. Eu quero te dizer que esse Deus que fez a cirurgia aqui nesta igreja, sem precisar de fila, é o mesmo Deus que está aqui e que opera na sua casa. Ele já chegou aqui. E eu quero te dizer que Ele opera você aí sentado mesmo. Eu quero te dizer que não precisa ninguém colocar a mão em você. Só pelo poder da palavra de Deus, que é sobrenatural, você pode ser curado. Ele pode te tocar. Tocar no seu sangue. Tocar na sua coluna. Tocar nos seus pés. Aonde dói, Ele toca. Ele pode ministrar na sua alma nessa noite, sem nem mesmo ninguém colocar a mão em você. Ele é Deus. Ele é o Jesus de Nazaré, que está aqui na pessoa do Espírito Santo de Deus. Está lá no meu Facebook, pode ver, Priscila Dantas. Vá procurando lá que você vai achar. O Senhor me curou, sem precisar de cirurgia. E eu sou grata a Deus por isso. Porque depois aquele linfoma poderia estourar em um câncer e eu nem saber de nada. Mas Jesus, que é o princípio, chegou primeiro. Aleluia! Quem Ele chama? É você. Ele te trouxe aqui porque Ele te chama. Ele não quis chamar o seu vizinho. Ele não quis chamar o seu parente. Ele não quis chamar a sua avó, nem o seu avô, nem o seu pai. O encontro que Ele marcou hoje foi com você. Ele te chama nessa noite. O Senhor Jesus te tirou de casa para te dizer: eu te chamo. O que significa chamar? Um dos significados do verbo chamar é atrair. Chamamos alguém quando queremos comunicar algo. Chamamos alguém quando queremos comunicar alguma coisa. Se eu quero falar algo com você, eu te chamo pelo seu nome. Abram as vossas Bíblias em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Jeremias 31, capítulo 31, versículo 3. Chamar significa atrair. Quem está longe para perto. Quem está sem dar atenção para dar atenção. Diz a palavra do Senhor: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também
com benignidade amável te atrair. O Senhor diz nessa noite que com amor eterno te amou e com benignidade Ele te atraiu a esta casa. O Senhor te chama. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Primeira Tessalonicenses 5, 24, diz assim a palavra do Senhor: fiel, não infiel. Fiel é o que te chama. Não é, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor nessa noite chama você, igreja. O Senhor chama você. E Ele conhece o nome de cada um aqui. Ele conhece o meu. Ele conhece o seu. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe as suas queixas. Ele sabe as suas dores. O Senhor chegou em Betânia. Betânia quer dizer figos verdes ou casa dos pobres. E eu quero te dizer nessa noite que a Betânia é aqui. E que o Senhor chegou e está te chamando aqui em Betânia mesmo, para te despertar, para fazer você acordar, que o Mestre chegou e quer você perto. Ele é poderoso. Ele mexe com as estruturas. Ele muda todas as coisas. Ele está em todas as estações. O Senhor é poderoso. Ele fez tudo do nada, pelo poder da sua palavra. Ele próprio é a palavra e Ele mesmo fez todas as coisas. Ele fez com que tudo se aparecesse, tudo se criasse, tudo se formasse pelo poder da sua palavra. Ele é a própria palavra e Ele chegou aqui em Betânia e te chama. Ele chegou trazendo resposta. Ele chegou trazendo solução, porque Ele é o mesmo que operou no passado e Ele opera aqui. Priscila, para que o Senhor me chama? E eu perguntava ao Senhor, quando Ele me deu essa mensagem: Senhor, para que o Senhor chama? E Ele diz: eu chamo a minha igreja para viver o sobrenatural. Eu chamo a minha igreja para viver o extraordinário. Sobrenatural quer dizer aquilo que é impossível, aquilo que não é natural, obviamente. É aquilo que muda, aquilo que os meus olhos e os seus olhos não conseguem compreender. Pela fé natural. Nessa manhã falamos de fé, o pastor deu um estudo sobre fé. A fé natural, ela não move nada. Mas a fé sobrenatural, a fé viva, a fé que é gerada pela obediência, ela move todas as coisas. Quanto mais obedece, mais a sua fé cresce. Quanto mais você obedece, mais a sua fé cresce. Todas as vezes que nós estamos ruins, pelo menos comigo é assim, eu lembro de todas as vezes que o Senhor apareceu para mim. Através da sua palavra, através da resposta enviada por alguém. E aquilo faz com que a fé cresça. Não, se o Senhor fez isso naquele dia, o Senhor pode fazer hoje. O Senhor é poderoso. E Ele te chama, a igreja, nessa noite para viver o extraordinário. Ele quer que nessa noite você saia do natural. Ele quer que você cante diferente, que você pregue diferente,
com ousadia, sem medo, porque Ele não te deu um espírito de medo, mas Ele te deu um espírito de coragem. O Senhor quer que você viva o sobrenatural de Deus. Jesus chamou Maria, como diz aqui a narrativa de João capítulo 11. E Ele chamou ela, através da sua irmã Marta, dizendo que Ele estava ali, chamava ela. E como já foi dito, Lázaro já estava morto e enterrado. E quando o Senhor chamou Maria, Ele chamou ela para viver na sua casa, para viver na sua família, para viver no seu ministério, na sua vida espiritual, na sua fé, no seu consciente, no seu subconsciente, o extraordinário de Deus. Jesus chamou e ela veio. E ela prostrou-se aos pés de Jesus, adorando Ele, dizendo: se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lázaro já estava num estado de decomposição, já havia 4 dias que estava sepultado, e eu fiquei me questionando. E eu lembrei da menina, da Talita, né, que o Senhor, a filha de Jairo, que o Senhor chamou, ela ainda estava em casa. Ela estava em casa, estava doente, e o Senhor a ressuscitou. E depois o Senhor me fez lembrar do filho da viúva de Naim, que já estava indo aquele enredo todo para sepultar aquele menino, o filho único daquela viúva. Todo o funeral já estava preparado, eles já estavam a caminho. E eu fiquei a me perguntar, e o Senhor me disse: eu chego quando está doente. Eu chego quando ainda está em casa. Eu chego quando o velório já está formado. E eu chego quando já está morto. Isso é o extraordinário de Deus. Ele chega no início do problema. Ele chega no meio do problema. Mas Ele também é poderoso para chegar no final. Lázaro já estava há 4 dias. Como disse Marta, já cheira mal, Senhor. E Ele disse: não te hei dito? Se creres, verás a glória de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, queridos, minhas irmãs, meus irmãos, jovens, crianças, que o Mestre está aqui e Ele te chama você para viver o sobrenatural. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua casa. Você verá a glória de Deus na vida do seu filho. Você verá a glória de Deus na vida do seu esposo, na sua saúde. Porque nessa noite, Ele te chama para viver o extraordinário. E eu quero te dizer que o que Deus vai fazer na sua casa, que o que Deus vai fazer na sua família, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, vai aumentar a fé de muitos. A Bíblia diz aqui em João, versículo 45, no mesmo capítulo 11, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. O que Deus vai fazer na sua casa, o que Deus vai fazer na sua família, o que Deus vai fazer na sua saúde. Muitos irão crer. Quem não crê vai crer. Quem não viu vai ver. Quem não glorificava vai glorificar. Porque não foi qualquer um que te chamou aqui. O Senhor te chama nessa noite para viver o extraordinário. Aquilo que a
fé natural não pode fazer. Quando a gente voltava de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. A nossa boca se encheu de cântico. Dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles disseram: sim, de verdade, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Será visto por todos o que o Senhor vai fazer na sua casa. Porque nessa noite, o princípio e o fim, o alfa e o ômega te chama para viver o extraordinário. Aleluia, Jesus. Ele te chama para viver o sobrenatural e aumentar a fé de quem não cria nele. Ele te chama para fazer grandes coisas na sua vida. Ele te chama para você sair do raso e mergulhar águas mais profundas. Ele não quer você no natural. Quem vive no natural não tem história para contar. Ele quer que você venha mais um pouquinho para perto. Se Ele te chama é porque você estava longe. Se Ele te chama é porque não tinha muita atenção para dar a Ele. Mas Ele não quer que você viva a história dos outros. Ele não quer que você contemple a história dos outros. Ele quer fazer a sua história. Jesus, nessa noite, Ele te chama para escrever o extraordinário na sua história. Onde havia luto, o Senhor trará vida. Onde havia enfermidade, o Senhor trará cura. Onde havia depressão, o Senhor trará paz. A paz que excede todo entendimento. Enquanto você está aqui, o Senhor visita o seu parente de longe. O seu irmão que mora longe, a sua mãe que mora longe, o seu pai que mora longe. Não se preocupe. Eles estão guardados embaixo das poderosas mãos do Senhor. E logo mais você ouvirá um telefonema que vai dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque os seus também irão se curvar diante desse Deus. Isso será o extraordinário acontecendo na sua casa. Eu não estou falando de carro, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de moto, de emprego, de bens materiais. Não foi para isso que o Senhor me chamou aqui. Mas Ele me chamou aqui para te dizer de coisas espirituais. A sua casa sendo salva. Você pregando com autoridade para tirar cativos do cativeiro. Você ministrando com ousadia para dar vista aos cegos. É você falando uma palavra aqui no testemunho ou na sua oportunidade, que o Senhor mudará alguém que entrou aqui com vontade de se matar, mas através da sua vida mudará o decreto. É para isso que o Senhor te chama. A Bíblia diz que o Senhor disse: Ele me ungiu para pregoar a liberdade aos mansos, ao cativo e ao oprimido, para pregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor te chama para o extraordinário na sua presença. Ele te chama para pregar de uma maneira diferente, sem medo. Ele te chama para fazer a vontade dEle aqui em cima e aí embaixo. Talvez você nunca suba aqui para pregar uma palavra. Talvez você nunca suba aqui para ministrar um louvor. Talvez você nunca diga um testemunho aqui. Mas eu quero te dizer
que Deus usará você no extraordinário em casa. Usará no extraordinário no seu trabalho. Muitos irão lá por causa de você. Talvez quem você conseguiu convencer pela pregação do Evangelho venha aqui e pregue. E você continue sentado. Talvez quem você discipulou venha aqui e louve e você aí sentado. Mas eu quero te dizer que aqui embaixo, aí embaixo, ou aqui em cima, o Senhor quer fazer o extraordinário. Talvez tem pessoas que não tenham coragem de subir aqui e vir falar, pegar no microfone. Mas o Senhor usará no extraordinário na intercessão. Usará no extraordinário na profecia. Usará no extraordinário apenas no louvor. Na ministração do louvor, enquanto o louvor é ministrado, cadeias serão quebradas aí. Grilhões serão despedaçados. Ferrolho de ferro cairão. As portas de bronze irão se abrir. Por que, Priscila? Porque quem te chamou fez o extraordinário na sua vida. Fará você caminhar pelo sobrenatural. O Senhor chamou a Pedro. O mar estava revolto. A ventania estava grande. Eles temeram, ficaram com medo, pasmaram. É um fantasma que eu estou vendo ali. Mas eles viram que era Jesus. E Jesus disse assim: vem, Pedro. E Pedro experimentou o sobrenatural de Deus. Por quê, Priscila? Porque ele veio. Eu tentei colocar aqui: o Senhor te chama para a salvação. Eu tentei colocar aqui: o Senhor te chama para a liberdade. Mas Ele não me deixou. O Senhor te chama para o extraordinário. O Senhor quer fazer algo extraordinário no seu ministério. Tem pessoas que vão continuar no diaconato, mas é no diaconato que Deus vai te usar no extraordinário. Tem pessoas que louvam e pessoas que ainda não foram reveladas, que Deus usará na adoração. E as cadeias do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Tem pessoas que será usada para ensinar. E colocará pessoas aqui nesse altar extraordinariamente. Não vai precisar vem de fora, vem de fora, mas já está aqui dentro o que o Senhor quer fazer. Porque o que o Senhor quer é com você. É com você que está aqui. Marta e Maria viveram o sobrenatural na sua casa. Jairo viveu o sobrenatural na sua casa. A viúva de Naim viveu o sobrenatural no meio do caminho. Priscila, e o que eu devo fazer? Tentei colocar muitas coisas, mas não é como eu quero, é como o Senhor quer. Priscila, o que eu devo fazer? A Bíblia diz que ele chegou diante do túmulo e disse: Lázaro, vem. A Bíblia diz aqui: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que o Senhor quer que você faça nessa noite? O Senhor quer que você venha.
O Senhor quer, queridos, que você venha para mais perto. Priscila, mas precisa da fé, precisa da confiança. Venha. Venha pela obediência, que a sua fé aumentará. Lázaro, vem para fora. O Senhor nessa noite te chama e você só precisa de uma atitude. Deixe que o resto que o Senhor faz. Priscila, mas eu não sou casado. Eu não sou casada. Priscila, mas eu ainda sou enfermo. Não tenho uma boa dicção. Só vem. Só chega mais perto. Só ouve a voz dele batendo na porta. Semana passada foi dito aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O mestre está batendo na porta. Ouve a voz dele e vem. O Senhor quer fazer nova todas as coisas. Ele disse: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e também sou o derradeiro. E ele disse: escreve isso, João, que esta palavra é fiel e verdadeira. Priscila, o que devo fazer? Nada, só vem. Ah, mas eu ainda bebo cachaça, só vem. Priscila, mas eu tenho vergonha de falar em púlpito, só vem. Priscila, eu não tenho testemunho para contar, só vem. Porque o Deus do extraordinário te chama nessa noite. Fique de pé, igreja, e vamos orar a Deus.